Fala galera, vamos projetar as oitavas, o segundo dia de oitavas da Euro. Então, o domingo vai ter Inglaterra e Eslováquia, vai ter Espanha e Geórgia também. Vamos começar falando de Inglaterra e Eslováquia, que é um confronto que tem, evidentemente, uma responsabilidade para o lado inglês. A Inglaterra talvez tenha sido de todas as principais seleções apontadas como candidatas, como favoritas, a que menos mostrou bola na primeira fase, na fase de grupos. Encara uma Eslováquia que, para mim, talvez tenha sido a grande surpresa em termos de execução da sua proposta, conseguindo competir muito bem dentro dos jogos, com uma maneira muito clara, especialmente sem bola, de se comportar dentro dos jogos. Então, sim, o favoritismo é muito amplo para a Inglaterra, mas a Eslováquia tem, por encaixe e pelos problemas que a Inglaterra apresentou até agora, totais condições de tornar o jogo extremamente incômodo para o lado inglês. Vamos começar apresentando um pouco características, com gráficos, com algumas estatísticas que eu tirei do iScout, que servem um pouco como um balanço, como uma apresentação das seleções pela fase de grupos. E aí eu separei algumas das coisas. Primeiro, esse é um confronto que reúne duas das três seleções que menos produziram na fase de grupos em relação a gols esperados, né? Só ficam na frente da Escócia. A Inglaterra teve uma baixíssima produção ofensiva, por isso o XG, né, o Expected Goals, gols esperados, menos de 2. A Eslováquia também não está muito diferente disso, está um pouquinho à frente da Inglaterra, mas foram duas seleções que ofensivamente produziram muito pouco. Tem um detalhe também que aproxima as duas equipes, a característica de começos fortes. Se a gente olhar os melhores momentos da Inglaterra, especialmente na estreia contra a Sérvia, que talvez tenha sido o melhor trecho da Inglaterra no jogo, foi ali os primeiros 20, 25, no máximo 30 minutos. E se a gente pega o recorte desses gols esperados, eles não por acaso estão nessa faixa de tempo ali. Muito no primeiro tempo, uma produção maior, ou até ali no início da segunda etapa, mas especialmente o primeiro tempo da Inglaterra tem sido um pouco essa característica, de um time que começa forte à medida em que o tempo vai passando, o ritmo que já não é dos mais fortes, tirando no jogo contra a Sérvia, vai caindo, e essa produção em termos de chances criadas na reta final dos jogos, em especial, acaba sendo bem baixa. Na Eslováquia tem uma outra característica, que também segue esse perfil, mas por outros motivos, né? Se a gente compara, a Eslováquia claramente cria mais chances de gol no início dos jogos e no primeiro tempo. No segundo tempo dos jogos, a volta ali pro segundo tempo é baixíssima em termos de produção ofensiva. O primeiro tempo tem uma concentração maior. E aí a gente precisa relacionar isso ao fato da Eslováquia ser a maior média de idade da Euro. O que não seria um problema por si só, tá? Tá ali rondando 30 anos, tem alguns jogadores mais veteranos no time titular e tudo. Mas a questão principal é que a Eslováquia joga ela tem um jeito de jogar que exige muito fisicamente e que faz com que essa Eslováquia, à medida em que o tempo vai passando, o ritmo diminui para exercer a pressão, aí o tempo vai passando, o ritmo diminui, a execução é pior, você tende a perder um pouco do controle que você exercia pelo seu comportamento sem bola. Então isso é algo que conecta todos os jogos da Eslováquia até aqui. No primeiro tempo, uma versão muito forte. No segundo tempo, já um time que cede, que permite mais aos adversários. A Inglaterra teve também a terceira maior média de posse de bola da primeira fase, o que não representa nada em termos de qualidade, porque foi uma posse de bola muitas vezes de circulação extremamente lenta e pouco produtiva, como a gente já viu. Então, não é assim, quando a gente olha para as finalizações, a Inglaterra foi a quinta seleção que menos finalizou. E mais da metade dessas finalizações foram de fora da área. Então, 14 dos 26 chutes da Inglaterra na fase de grupos de fora da área. Pouquíssima produção real e até por isso, em termos de gols esperados, uma Inglaterra com um número baixo, como a gente já mostrou. Em termos de finalizações, tirando a Escócia, que não produziu nada na Euro ofensivamente, a Inglaterra está ali muito próximo das piores, né? Sérvia, Eslovênia, mais uma vez a gente vai destacar, né? O grupo da Inglaterra foi um grupo de baixíssima produção ofensiva para todas as seleções. Então, quase sempre que a gente olha os piores índices, a gente vê três times desse grupo. O grupo que tinha Sérvia, tinha Eslovênia, tinha Dinamarca e tinha Inglaterra. Um outro detalhe, aí é o outro lado da moeda. A Inglaterra produziu muito pouco, mas a Inglaterra teve uma solidez defensiva considerável. Se a gente for olhar para os números, a Inglaterra permitiu muito pouco aos adversários. Em termos de gols esperados dos adversários, a Inglaterra foi a defesa mais sólida da primeira fase. A Inglaterra cedeu pouquíssimo. Por outro lado, que não deixa de ser curioso, porque mostra que é uma defesa sólida o bastante, especialmente protegendo a própria área, mas não foi um time agressivo, muitas vezes até um time passivo em termos de comportamento sem a bola. A Inglaterra foi a última rodada, depois da segunda rodada da fase de grupos, a Inglaterra tinha o maior PPDA. Ela terminou a fase de grupos com o quinto maior PPDA. Então ela
ela teve um PPDA inferior apenas de Eslovênia, Albânia, Sérvia e Geórgia. Sempre lembrando, o que é o PPDA? É um índice para medir um pouco a intensidade sem a bola, porque esse número ele corresponde à média de passes por ação defensiva que o adversário pode dar durante o jogo. Então, assim, nesse caso, um time mais intenso tem um PPDA mais baixo, ou seja, ele permite menos passes ao adversário até ter uma ação defensiva, e isso conta uma faixa do campo mais próxima do centro do campo e do campo de defesa. É justamente para medir como se comporta a equipe. A Inglaterra foi extremamente passiva na maior parte do tempo. Então foi um time lento em circulação de bola, passivo sem a bola. Não foi aquela pressão capaz de tirar o adversário, até porque foi um grupo de jogos de um ritmo mais baixo também. No caso aí tem uma diferença. Se a Inglaterra foi sólida defensivamente, não dá para dizer o mesmo da Eslováquia. A Eslováquia, embora tenha números e várias questões muito positivas para se destacar, a Eslováquia na questão de XGA, nesse caso, né, o número de gols esperados para o adversário, a Eslováquia teve o quinto pior, né? O quarto pior, no caso. O quarto maior XGA, ou seja, a Eslováquia foi o time que gerou muitas chances claras aos adversários e poderia ter tomado mais gols do que realmente tomou, ou seja, não foi um time tão sólido assim, especialmente quando a gente olha para alguns trechos do jogo, especialmente quando o ritmo cai também. É interessante quando a gente olha para o posicionamento médio da seleção da Eslováquia, a gente vê muitos jogadores posicionados no campo de ataque, e acho que esse mapinha diz bem, essa formação média da fase de grupos, ela diz bem duas coisas. Uma delas, como é um time que ocupa na maior parte do tempo posições avançadas no campo. Aliás, ela diz três coisas. Uma é esse, posições avançadas no campo. O outro é poucas interações entre os jogadores de frente. Então a gente nem vê linhas muito conectadas, especialmente na frente. Porque não é um time de grande qualidade para construção de jogadas no ataque, ou de grande capacidade de criação de jogadas no ataque. Mas ele tem, aí é o terceiro ponto, algumas conexões muito bem definidas, especialmente o lado esquerdo, porque é um lado que tem, primeiro, o Lobotka é o primeiro volante, que é chave para fazer a Eslováquia reter a bola por alguns instantes e conseguir rodar de um lado para o outro, e aí o lado esquerdo é o lado que tem o Hansko, bom lateral esquerdo, que é um zagueiro construtor na Holanda, mas a seleção joga como o lateral esquerdo, tem o Skriniar, que é o pilar defensivo, e tem o Andrei Duda, que é o meio-campista pela esquerda, que baixa para ajudar o Lobotka muitas vezes em saída. E também tem o Haraslin fazendo a ponta esquerda, que é, dos três de frente, quem mais tem qualidade com bola no pé para tentar uma arrancada. Então é natural que a concentração das conexões entre as peças se dê muito mais pelo lado esquerdo. Até porque os outros jogadores de ataque que estão muito menos envolvidos são jogadores muito mais acionados em situações de lançamento longo. A Eslováquia foi o time da primeira fase com maior número de bolas longas, de passes longos de toda a competição. Isso passa muito pelo próprio Dubravka, passa pelo Vavro, pelo Skriniar, ou seja, os dois zagueiros iniciam muito assim. A Eslováquia usa bastante essa bola mais longa. E aí um ponto que pode ser importante. A Eslováquia teve muitos escanteios na primeira fase, muitos deles na primeira trave, inclusive, pode ser uma alternativa, embora ela tenha até distribuído bastante. O Scout destaca esses escanteios na primeira trave, mas não só ali. A Eslováquia teve e acabou sendo uma tentativa de arma para um time que não tem tanta capacidade individual de quebrar linhas, não tem tanta construção elaborada de jogadas, embora seja capaz de reter a bola por alguns períodos, acaba sendo a bola parada uma arma em que a Eslováquia conta bastante. Então assim, esses alguns pontos estatísticos como uma bagagem das seleções projetando o jogo. E aí a gente entra no campinho em si, porque tem questões também envolvendo escolhas. Por exemplo, a Inglaterra vai mexer no time? Vai mexer até que parte? A Inglaterra testou o Alexander-Arnold jogando como volante nas duas primeiras rodadas. Eu acho que ele não é exatamente... Eu prefiro o Alexander-Arnold fazendo a lateral e vindo para o meio do que ele de fato como volante. Na terceira rodada, o Southgate tentou o Gallagher. E aí era uma tentativa clara, porque a gente precisa entender o que cada uma dessas opções oferece e não oferece, né? Existe uma disputa em tese ali entre Alexander-Arnold, que foi titular nas duas primeiras rodadas, o Conor Gallagher, que foi titular na terceira rodada, e o Kobbie Mainoo, que entrou no segundo tempo da terceira rodada. Então, assim, o Alexander-Arnold, mais qualidade de passe, distribuição, bola longa. Agora, é um jogador com menor intensidade para uma marcação nessa faixa central, para ganhar duelos, e até por já ficar mais lenta essa circulação de bola que a Inglaterra já tem tido como característica. Embora, é claro, ele ofereça qualidade de passe, chute de média distância. No caso do Gallagher, é um jogador que vai te oferecer bem menos em termos de capacidade de distribuição, capacidade de passe, de organização, mas é um jogador que no momento sem bola compete mais, é um jogador que pressiona mais, que pode ser importante para a Inglaterra recuperar rapidamente a bola.
mas ele foi escalado contra a Eslovênia e também não trouxe grande impacto coletivo. Até porque o problema da Inglaterra vai muito além da questão de escolhas de um nome ou outro, né? É um time que coletivamente tem várias lacunas aí para preencher e para mostrar mais dentro do torneio. E por fim o Kobbie Mainoo, que é uma alternativa que eu até imaginava, falei disso lá no vídeo competição, imaginava que ele fosse chegar como titular até, embora seja uma aparição mais meteórica, porque ele chega na seleção em março e tal, então é mais recente, mas é um jogador que tem uma capacidade de quebrar linha conduzindo bola, girando diante da marcação, ganhar metros carregando como um segundo volante que leva essa bola à frente. E acho que muitas vezes falta isso à seleção inglesa. E por isso eu tô imaginando que a Inglaterra talvez tenha uma mudança apenas no time, e talvez seja o Kobbie Mainoo, que deixou uma boa impressão nos minutos que teve no segundo tempo contra a Eslovênia. O Cole Palmer também aproveitou bem os minutos que teve, e foram os primeiros dele nessa Euro, que era bem questionável até então. Mas daí a virar titular talvez seja um passo muito grande para as decisões do Southgate. Mas espero que seja uma alternativa dentro dos jogos, porque acho que ele aproveitou os minutos que teve e pela temporada que fez no Chelsea ele precisava ter minutos até antes. Uma outra questão muito importante para a Inglaterra, lado esquerdo, né? Phil Foden como ponta pela esquerda, sem que a Inglaterra tenha alguém de pé esquerdo para atacar esse corredor. Phil Foden rende bem circulando por dentro, mas pro Phil Foden circular por dentro, alguém vai ocupar esse corredor esquerdo? O Luke Shaw não joga uma partida desde fevereiro, ele voltou a treinar normalmente, mas talvez seja muito radical imaginar ele voltando à atividade competitiva no mata-mata de Euro. Então é muito provável que o Trippier continue por ali. E o Trippier é um jogador que bate bem na bola, ele oferece algumas coisas, mas ele não oferece chegada ao fundo pela esquerda, porque ele não é canhoto, porque ele não tem esse perfil. Então fica um lado um pouco torto, o que faz com que a Inglaterra muitas vezes procure muito o lado direito no Bukayo Saka, que até foi bem no jogo contra a Dinamarca, que foi um jogo muito ruim da Inglaterra, mas contra a Eslovênia também foi um jogo ruim da Inglaterra, o Saka já foi abaixo. Então uma alternativa, em termos de complemento, seria tentar, por exemplo, o Gordon, para fazer a meia esquerda e ter alguém atacando o corredor por ali. Mas aí quem sairia? Você puxaria para dentro o Phil Foden para jogar junto com o Bellingham mais segundo volante, e aí abre mão do Mainoo, do Gallagher ou do Alexander-Arnold. É uma alternativa que muita gente pede, mas até agora não parece ser uma realidade para o Southgate. Então, assim, a Inglaterra tem várias questões de complementos para definir em relação à escalação. Mas se a gente pensar nessa escalação com o Kobbie Mainoo e não mexendo no restante da estrutura, aí a gente precisa começar a falar da Eslováquia. Porque a Eslováquia condicionou muito os seus adversários. Se a gente pensa na estreia, na vitória sobre a Bélgica, é verdade, a Bélgica produziu para empatar e até ganhar o jogo no segundo tempo. Mas o jeito de jogar da Eslováquia deixou muito incômodo a circulação de bola da Bélgica, principalmente na saída de bola. E aí tá um ponto. A Inglaterra vai ser um time que provavelmente vai ter mais a bola do que a Eslováquia. Só que essa circulação de bola da Inglaterra precisa ser mais rápida, porque a Eslováquia sobe com seu atacante e mais 5 jogadores de meio campo que pressionam com muita capacidade de impedir que esse passe acione uma faixa mais avançada do campo. E aí a gente tá falando de uma saída de bola que tem Guerri, que tem Stones, tem Walker, aí depende da altura que o Trippier vai estar, pode estar mais adiantado ou um pouco mais recuado, mas não foi fácil para ninguém que enfrentou a Eslováquia conseguir furar esse primeiro bloco de pressão para conseguir acionar uma segunda faixa do campo. E aí tá o grande desafio da Inglaterra. Aí tá a necessidade da Inglaterra rodar a bola mais rápido, conseguir passes mais rápidos e passes que quebrem essa linha de pressão, para aí sim tentar gerar problemas no setor do Lobotka ou as costas do Lobotka, já que o Lobotka muitas vezes salta também para pressionar e muitas vezes esses 5 do meio sobem praticamente em linha. Então é um 4-1-4-1, vai variar para um 4-3-3, depende da altura que a Eslováquia opta por marcar, mas quase sempre é um bloco médio alto de uma Eslováquia que marca lá em cima. E isso é interessante porque pode abrir espaços às costas e aí a Inglaterra vai precisar ter outras soluções. Por exemplo, primeiro, esse passe precisa quebrar esse primeiro bloco de pressão. Ou um Kobbie Mainoo para girar em cima da marcação, ganhar um duelo, possivelmente no setor do Ondrej Duda, né? Se a gente pensar que o Duda pela esquerda e o Kucka pela direita são meio-campistas que tendem a saltar para pressionar, um deles até pode pressionar o do zagueiro junto com o Bojanic, se é que vai ser o Bojanic. Na terceira rodada foi o Strelet quem jogou na frente, mas o Bojanic era o titular até então, não tem muita dúvida em relação à Eslováquia como um todo, mas esse é um ponto. Com a Eslováquia subindo com esses jogadores para pressionar, vai ser muito importante ver se o Declan Rice consegue achar esses passes que quebram linhas, se o Stones consegue achar esses passes que quebram linhas, se o Guerri consegue achar lançamentos que possam acionar o Saka em situações de 1 contra 1, e aí o duelo dele com o Hansco vira muito importante, porque o Saka é até aqui na seleção da Inglaterra quem mais oferece essa arrancada em direção ao ataque para ganhar metros, para partir para cima, se a gente considerar que é um Phil Foden buscando muito mais uma faixa central. E até para compensar um pouco esse movimento. Contra a Eslovênia, o Phil Foden participou muito do jogo por dentro, especialmente no segundo tempo. Mas para isso o Bellingham baixou muito pela esquerda. Em alguns momentos ficou muito distante do jogo. Então é importante para a Inglaterra tentar
colocar no jogo esses caras que podem atuar entre as linhas. E para isso esses primeiros passes vão precisar de qualidade. Se a gente lembrar no jogo da Eslováquia contra a Bélgica sofreu muito no primeiro tempo, no segundo tempo recorre ao Tielemans, que entra e melhora essa circulação, sendo um passador a mais de trás, para tentar fazer essa bola progredir, chegar numa faixa mais avançada. E um outro fator importantíssimo aí, Harry Kane. E aí tem dois lados da moeda. Harry Kane que baixa e vira um alvo para esses passes, ou seja, pode ser um jogador importante para colocar a Inglaterra atrás dessa primeira linha de pressão, porque o Harry Kane ele se apresenta muito para o jogo e ele tem uma capacidade muito grande de receber, girar e lançar. Aí muitas vezes falta esse complemento do movimento. Se o Harry Kane baixa, recebe e tem condições de lançar, alguém precisa se projetar para ser lançado. E a Inglaterra não tem esse complemento de movimento. Por isso é uma questão tão coletiva na Inglaterra. Em geral, o Saka é o único que se apresenta para tentar receber esse passe. Por isso o jogo fica tão do lado direito, no caso da Inglaterra. Esse é um ponto. Se alguns jogadores ajudarem nesse movimento, Harry Kane baixa, consegue receber na faixa as costas do Lobotka. Se você tem um Bellingham atacando, se você tem um Saka atacando, a Inglaterra já começa a gerar situações que podem ser incômodas para a Eslováquia. Mas assim, é um jogo que pode ser muito chato para a Inglaterra, especialmente se essa circulação de bola não estiver levando a lugar algum, como já aconteceu em basicamente todos os jogos da Inglaterra até aqui. Quando a gente olha para essa Inglaterra até aqui na fase de grupos, a gente precisa falar de um time que joga muito mal com a bola, que é passivo sem a bola, mas que protege bem a sua área. E aí está o outro lado da moeda. A Eslováquia é capaz de ferir a Inglaterra de que maneiras? Talvez pelo passar do tempo, se o gol não sai. Se a Inglaterra não faz o gol, a confiança vai baixando, a pressão sobe, né, externa da torcida, a gente já ouviu vaias da torcedora inglês durante a Euro, e isso pode abalar a confiança ainda mais de um time que já não tem jogado bem. A confiança abalada, você pode tentar arriscar mais, ou até arriscar menos, enfim, mas cometer mais erros, e aí pode ser um cenário para a Eslováquia roubar a bola numa faixa mais avançada e tentar tirar proveito disso. Com a bola, a Eslováquia pode até ter períodos mais longos de posse, mas é uma posse até para respirar. O Lobotka é fundamental nisso, um dos melhores meio-campistas da primeira fase da Euro, fazendo essa bola girar, se apresentando o tempo inteiro. Vamos ver se a Inglaterra vai ser mais agressiva em relação ao Lobotka. Também é importante o papel do Duda, já que esse lado esquerdo concentra muito essa circulação de bola da Eslováquia. E atraiu, lançou. Os jogadores de frente, o Shirans de um lado, na frente o Bojanic, do outro lado o Haraslin, jogadores que vão tentar receber, e aí os laterais fazendo ultrapassagens, o Pekarik, se a Eslováquia atrai para fazer essa saída de bola com jogadores pela esquerda, um lançamento longo para uma ultrapassagem do Pekarik para tentar chegar ao fundo e jogar a bola para a área. Porque aí sim, Shirans e Bojanic vão aparecer mais dentro da área para uma definição. Esses são os caminhos que a Eslováquia deve tentar utilizar para dificultar o jogo diante de uma Inglaterra que precisa mostrar mais bola, porque está devendo e muito até aqui. E aí a gente entra em Espanha e Geórgia, que também é um jogo extremamente interessante. Afinal de contas, a grande história da primeira fase contra a seleção que provavelmente apresentou o melhor futebol. A Espanha teve um nível de imposição, especialmente contra a Itália, que foi altíssimo. O Nico Williams fez uma das grandes atuações individuais do torneio até aqui. O Fabián Ruiz foi muito bem nas duas primeiras rodadas. A Espanha acabou poupando o time na terceira rodada contra a Albânia. Aí foi um jogo mais pro gasto, mas enfim, com a Espanha de volta à sua formação original, a tendência é uma Espanha muito dominante. Dominante porque é um time que pressiona muito forte sem a bola, recupera muito rapidamente a bola, tem capacidade para trocar passes e estabelecer no campo de ataque, mas essa Espanha quer aceleração, essa Espanha quer ser vertical, essa Espanha quer colocar no jogo os seus dois pontas, Lamine Yamal de um lado e Nico Williams do outro. E o grande ponto é que dessa vez a Espanha muito provavelmente vai encarar uma seleção bem mais fechada, com um bloco bem mais defensivo, que é o caso da Geórgia. Então, se a gente olha para o local das recuperações de bola da Geórgia na fase de grupos, a gente vê que é uma Geórgia que recupera a bola no seu terço defensivo. E essa é a estratégia da equipe. Ela não vai tentar subir para marcar, talvez em situações de tiro de meta ou em situações muito específicas, até para tentar forçar um erro de saída de bola, um erro do Unai Simon, que é um goleiro que comete erros dessa forma com os pés. Mas a tendência é que seja uma Geórgia, na maior parte do tempo, marcando no próprio campo, num 5-3-2, aí até uma dúvida que a gente pode entrar aqui. A formação base da Geórgia é o 5-3-2. E, naturalmente, é um time que tenta saída para contra-ataque. É curioso porque a Geórgia tem um forte contra-ataque, mas não exatamente com passes em profundidade. Geralmente não são os passes no espaço vazio, os passes nas costas da defesa, e sim as conduções de bola, especialmente com o Kvaratskhelia, mas também com o Mikal Tadze. Então são os dois jogadores que fazem essas puxadas de contra-ataque. Tem algumas escolhas importantes para fazer do ponto de vista da Geórgia, né? Vai ser mantido o Lochoshvili improvisado na lateral esquerda, na ala pela esquerda. Ele é um zagueiro. O Shengelia não jogou até agora na Euro, ele chegou lesionado ao torneio. O Tsitaishvili é um ponta
que já mostrou alguma fragilidade defensiva para jogar como um ala de um time que defende com uma linha de 5 bem baixa, bem próxima da própria defesa. Para encarar um Lamine Yamal é um ponto. O Luchovic é um jogador mais força física, mais grandalhão, é um zagueiro deslocado para ala. O Tstaichvili é um jogador mais leve, um jogador mais driblador. Só que nesse caso ele precisa se preocupar em parar um grande driblador. Então essa escolha também é uma escolha bastante interessante. Teoricamente, a presença do Luchovic pode permitir que o Shakhvetadze seja mantido como meio-campista pela esquerda, impedindo que o time tenha que fazer algumas adaptações. É importante lembrar que o Mekvabishvili está suspenso, né? Foi volante titular nas 2 primeiras rodadas, o Kteishvili voltou de lesão, era o titular, o Kteishvili no Sturm Graz na Áustria é basicamente um 10 de um losango, mas na seleção da Geórgia é o primeiro volante. E o que é importante, se a gente considerar que não é a Geórgia que sai lançando os seus contra-ataques, a Geórgia muitas vezes precisa trocar passes para ter jogadores subindo um pouco mais para ganhar campo, né? Então o Kteishvili é muito importante, o Koshorashvili no centro do campo é extremamente importante, um dos destaques do time no campeonato até aqui, ganhando duelos, e tende a travar um duelo muito interessante com o Fabian Ruiz. Mais um motivo para o Koshorashvili jogar como volante pela direita, porque o Fabian Ruiz fez uma grande fase de grupos e ele é, nessa estrutura da Espanha, quem se projeta e que pode tentar atacar a área. Então, o grande ponto da Espanha, quando a gente olha para as grandes atuações, é como a Espanha consegue manter uma posse de bola, uma estrutura de um time que tem opções de passe, querendo acionar pontas tão abertos para desequilibrarem num contra um. A resposta disso vem muito da função e da execução disso dos laterais. Carvajal de um lado, Cucurella do outro. Cucurella fez uma grande fase de grupos também, ganhando duelos defensivos numa altura avançada do campo, ou seja, tendo que defender com o campo mais aberto, em situações em que ele está mais exposto, mas ganhando bola, ganhando duelos, mantendo a Espanha no campo de ataque. E mais do que isso, para ter os 2 pontas bem abertos, a Espanha deixa de ter jogadores por dentro. E muitas vezes Carvajal e Cucurella são laterais que se aproximam e quase formam uma linha com o Fabian Ruiz e com o Rodri, os 2 volantes da Espanha, se a gente considerar que o Pedri tem sido mais um 10, né? Jogando um pouco mais avançado em relação aos 2 volantes. É verdade que o Fabian Ruiz também se projeta, ataca a área, isso pode ser muito importante, porque se a Geórgia vai marcar num 5-3-2 e é a formação habitual, embora em alguns momentos ela tenha se adaptado baixando nos jogadores de frente para virar um 5-4-1, o que talvez se torne necessário num jogo como esse, porque é um jogo que a Espanha ocupa o campo de ataque, ataca com muita gente, tem muita qualidade para superar marcadores e quebrar linhas com passes e com dribles. Dificulta a sua saída para contra-ataque e ainda usa essas dobradinhas pelos lados. É bem possível que a Geórgia precise baixar mais um jogador para essa segunda linha para virar um 5-4-1 dentro do jogo, porque esse 5-3-2 pode trazer algumas questões. Por exemplo, Carvajal e Cucurella estão fazendo muitas vezes ultrapassagens por dentro. Os pontas se mantêm abertos e assim atraem lateral adversário, nesse caso é o ala de uma linha de 5, e aí os laterais podem se projetar nesse espaço entre lateral e zagueiro, nesse caso entre ala e zagueiro, ou um Nico Williams, ou um Lamine Yamal, jogadores que atraem muita atenção de marcadores, muitas vezes vão atrair uma marcação dobrada. Marcação dobrada significa que alguém está sobrando. E aí isso pode gerar justamente ultrapassagem e infiltração dos laterais. Então, especialmente pelo lado esquerdo, a gente tem visto muito essa combinação. Até porque é um lado que ainda conta com Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, Cucurella e Nico Williams. Esses 3 estão combinando muito bem no torneio até aqui. Um outro detalhe interessante em relação à Espanha, né, além de ter naturalmente o Rodri como uma peça central de distribuição, de direcionamento desses passes, a necessidade de ter um Pedri circulando para tentar gerar dúvidas às costas do Kteishvili. A Geórgia tem uma defesa mais pesada, uma defesa que protege mais a sua área, mas que por jogar mais perto da própria área, cede menos espaços para o passe em profundidade. Ou seja, aquele deslocamento do Morata que faz muito bem esse ataque ao espaço, deixa de ter muito campo para fazer isso. E aí o Morata vai precisar aparecer, muito provavelmente, num outro cenário. Um cenário de, a não ser em roubadas de bola, né? Que permitem que, aí sim, tenha um pouco mais de espaço para ser lançado. Mas vai ser uma versão mais Morata de área, Morata centroavante, Morata cabeceador, que é algo que ele faz bem, ganhar pelo alto. Mas é uma defesa também alta, também forte, que tende a proteger a área com bastante gente. Então, essas combinações pelos lados, elas podem gerar problemas para a Geórgia, especialmente se for uma linha de 3 à frente da linha de 5, porque a Espanha tem capacidade para ganhar duelos pelos lados driblando e tem combinações que podem atrair marcações dobradas para gerar infiltração de homem livre, para gerar uma... E aí,
se você atrai muita gente para o lado, ou se a Geórgia coloca muita gente dentro da própria área, a linha de 5 basicamente, mais um dos volantes deslocado para o lado para tentar fazer cobertura e tudo, a entrada da área pode ficar um pouco mais vazia. E a entrada da área, nesse caso, pode ter, por exemplo, um Fabián Ruiz chegando para bater, uma das virtudes dele, uma das características dele. E claro, do outro lado, por outro lado, se é um jogo em que os laterais ofensivamente podem condicionar a atuação do meio-campo da Geórgia, é muito interessante ver também qual vai ser a abordagem dos laterais da Espanha, sabendo que existe uma ameaça em contra-ataques e essa ameaça está na dupla Kvaratskhelia e Michautadze. Michautadze foi artilheiro da fase de grupos da Euro. Michautadze foi muito bem gerando o jogo, carregando a bola. Então, assim, é uma Geórgia que carregando, conduzindo com esses dois jogadores de frente, com a habilidade que tem o Kvaratskhelia, que fez um grande jogo, né? Tava devendo isso e fez contra Portugal um grande jogo, em que aí sim foi a versão do jogador que arranca, dribla, supera adversários. Aí é a versão do cara que pode fazer a diferença. E aí vai ser interessante ver. A Espanha vai ser rápida o bastante para pressionar e roubar a bola antes que a Geórgia saia? Ou ela vai permitir que a Geórgia consiga somar os primeiros passes para acionar esses dois de frente e aí tentar ganhar metros correndo com a bola contra, possivelmente, uma defesa já mais exposta, contra Lenormand e Laporte. Então, assim, esses são pontos muito importantes. Carvajal e Cucurella ganham um peso fundamental, porque são jogadores importantes para a construção ofensiva, são jogadores que combinam com os pontas, que dão opções de passe por dentro, compensando o fato da Espanha agora deixar os seus pontas muito mais espetados para esse 1 contra 1, mas ao mesmo tempo são jogadores fundamentais nas transições defensivas. Então Carvajal e Cucurella são fundamentais, inclusive, para evitar que essa saída rápida da Geórgia funcione. É um jogo fantástico, assim, do ponto de vista de história, né? A seleção que melhor deixou impressão contra a seleção da grande história, a seleção estreante no torneio, que ganhou de Portugal para passar de fase e que já cumpriu mais do que o seu objetivo, que está vivendo um sonho dentro do torneio. Esse Espanha e Geórgia, claro, o favoritismo é enorme da Espanha. Claro, zebras acontecem, e nesse caso será uma zebraça se a Geórgia conseguir passar. Ela já mostrou que tem ferramentas para tentar incomodar. Só que dessa vez ela vai enfrentar uma seleção mais sólida do que as que ela teve pela frente até aqui. Enfim, aconteça o que acontecer, é um jogo que tende a ser, antes mesmo de começar, ele já é muito legal. Tomara que em campo também seja muito legal. O espaço está aberto aí para vocês. Um abraço e até a próxima.